Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de matemática. Nossa videoaula de hoje, nós iremos fazer a correção da atividade proposta sobre volume. Nesta aula, nós focamos no volume do paralelepípedo e do cubo, onde calculamos o produto das três dimensões: comprimento, largura e altura. Então, vocês realizaram uma atividade com 8 itens, já me enviaram via WhatsApp e agora eu retorno com a correção, fazendo item a item, para que as dúvidas possam ser sanadas. Depois da correção, caso ainda permaneça com dúvidas em alguma questão que foi apresentada, vocês podem me enviar via WhatsApp, uma mensagem, para que eu possa estar reexplicando a questão. Então, foquem na explicação, façam as correções no caderno e, ao finalizar, para validar a frequência, vocês devem me reencaminhar essa atividade corrigida. Caso vocês tenham acertado todas as questões, só me confirme no PV, que acertaram tudo e não precisa estar me reenviando. Mas caso tenha errado algum item, já sabem, faz o registro fotográfico e me manda de volta, tá? Então, boa correção, se concentrem e daqui a pouco eu volto. Questão 1. Uma caixa de água no formato de um prisma reto está apenas com parte de sua capacidade ocupada com água. O volume de água existente nessa caixa é igual a... Então, era uma questão bem simples, envolvendo volume, onde nós tínhamos aqui um prisma reto, que lembra, no caso, a forma de um paralelepípedo, e percebemos essas três dimensões. Nós identificamos o comprimento, a largura e a altura desse prisma, dessa caixa. Então, se nós fôssemos calcular o volume da caixa, nós iríamos multiplicar 3 vezes 2 vezes 4. Porém, nós vamos calcular apenas o volume de água. Como essa caixa está dividida em 4 partes iguais e ela possui 4 metros, ou seja, cada parte dessa equivale a 1 metro de altura. Se vamos calcular o volume da água existente na caixa, ou seja, ela ocupa apenas 1/4 dessa caixa, nós vamos considerar que a altura equivale a 1 metro. E assim, nós podemos calcular o volume da primeira questão. Para isso, vamos multiplicar. Comprimento igual a 3, largura igual a 2 e altura igual a 1. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. Unidade de medida, metros cúbicos. Portanto, a alternativa correta é a letra A. Segunda questão. Devido ao aumento na venda de bancadas de mármore e granito, o dono de uma marmoraria instalou em seu estabelecimento outra caixa d'água com formato de paralelepípedo retângulo, cujas medidas internas são 1,7 metros de comprimento, 1,5 metros de largura e 5,6 metros de altura. Qual é o volume interno dessa caixa d'água? Então, nós vamos multiplicar, vamos calcular o produto das três dimensões dessa caixa d'água, para a gente saber o seu volume. Então, a segunda questão, a gente percebe que não tem nenhuma situação especial, precisa apenas calcular o volume dessa caixa, que tem a forma de um paralelepípedo. Conforme orientações da videoaula e do livro didático, vamos multiplicar as três dimensões. Quais são essas três dimensões? 1,7, considerem isso, 1,5 e 5,6. Pronto, então nós vamos multiplicar 1,7 vezes 1,5 vezes 5,6. São as três dimensões. Como são números decimais, eu vou fazer a multiplicação, porque alguns de vocês ainda apresentaram dúvidas em relação à multiplicação com números decimais. Então vamos multiplicar 1,7 vezes 1,5 inicialmente, onde nós vamos utilizar inicialmente o 5, é isso? Nesse momento, na multiplicação com decimais, a gente ignora as vírgulas, inicialmente. E vamos lá. 5 vezes 7, 35. 5 vezes 1, 5. Mais 3, 8.
Agora vamos multiplicar o 1. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 1, 1. Devemos somar os dois produtos. 5, 7, 8, 15. 1 mais 1, 2. 255. Professor, mas é um valor fechado inteiro? Não, porque agora a gente vai considerar as vírgulas. Lembra que eu tinha ignorado no início? Agora eu vou contabilizar quantas casas decimais eu tenho após a vírgula. 1, 2. E aí eu vi um aqui. 1, 2. Então o resultado 2,55. Esse resultado eu multiplico por 5,6. 2,55 vezes 5,6. Lembrando que na multiplicação não precisamos deixar vírgula abaixo de vírgula. A gente ignora essas vírgulas. A gente está multiplicando nesse momento 255 vezes 56. Ok? Só ao final que a gente volta para trabalhar com as vírgulas. Então vamos multiplicar o 6 inicialmente. 6 vezes 5, 30. 6 vezes 5, 30. Mais 3, 33. 6 vezes 2, 12. Mais 3, 15. Agora a gente vai multiplicar o 5. 5 vezes 5, 25. Traz o 2. 5 vezes 5, 25. Mais 2, 27. 5 vezes 2, 12. Mais 2, 12. 5 vezes 2, 10. Mais 2, 12. Somamos os dois produtos. 0, 8. 7, 5, 12. 2, 2, 4 e 1. 14.280? Não, porque aqui nós temos 1, 2, temos 3 algarismos depois das vírgulas. Então nós vamos considerar também 3 casas decimais. 3 números após a vírgula, 3 casas decimais. 1, 2, 3. Portanto, nosso resultado é 14,28, como a unidade de medida era metros cúbicos. Portanto, 14,28 metros cúbicos corresponde à alternativa A. Questão 3. Maria produz em sua fábrica um produto na forma cúbica. Para vender seus produtos, ela condiciona-os em caixas maiores. Então, nós temos aqui, né, o produto na forma cúbica, 10 centímetros de cada aresta. E aqui nós temos a caixa onde ela condiciona esses objetos menores. Essa caixa tem 80 centímetros de comprimento, 40 centímetros de largura e 60 centímetros de altura. A quantidade de produtos que Maria consegue colocar nas caixas grandes é... Então, para esse tipo de situação, o que é que nós devemos fazer? Primeiro, a gente vai calcular o volume de cada objeto, de cada produto, com essas medidas, e depois calcular o volume da caixa maior. Para a gente saber quantas peças, quantos produtos cabem nela, a gente vai ter que fazer uma divisão do volume da caixa maior pelo volume da caixa menor. E aí o quociente será justamente, né, a quantidade de produtos que cabe dentro da caixa maior. Então vamos lá. Então aqui o volume do cubo, né, do produto na forma cúbica vai ser 10 vezes 10 vezes 10. Lembrando que quando se trata de cubo, né, temos sempre a mesma aresta, ou seja, a mesma medida. Então multiplicamos 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000 centímetros cúbicos. Já o volume da caixa maior, que tem medidas 80, 40 e 60, ao multiplicarmos tudo isso, nós encontramos como resultado 192.000. 192.000 centímetros cúbicos. Aí a gente divide 192.000 dividido para 1000. Podemos cortar 0 por 0. 192 para 1. 192. Dois produtos cabem dentro da caixa maior. Considerando o volume da caixa menor e o volume da caixa maior, cabem 192 produtos de forma cúbica na caixa maior.
Alternativa D, resposta correta. Quarta questão. Para plantar uma flor, Vanessa comprou um vaso com formato de cubo, cuja aresta interna mede 8 centímetros, e terra suficiente para vender este vaso. Qual é a capacidade de terra em centímetros cúbicos necessária para encher completamente esse vaso? Então, o que é que vocês devem fazer? Professor, aqui só tem uma medida, mas percebam que esse objeto tem a forma de um cubo, e cubo possui arestas com a mesma medida, tanto comprimento, largura e altura, as 3 dimensões, tá? Então, para a gente calcular o volume de terra, a gente vai ter que calcular o volume do vaso. 8 vezes 8 vezes 8. Medida da aresta, 8 centímetros. Então, 8 vezes 8, 64. 64 vezes 8, 512 centímetros cúbicos, que corresponde à alternativa D. Questão 5. A figura representa um hexaedro, ou seja, um cubo, cuja medida de cada aresta é igual a 3 centímetros. Então, podemos perceber 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Medidas iguais, por se tratar de um cubo. E aí pergunta-se qual a medida do volume. Considerando que a medida é 3, 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27 centímetros cúbicos. Como a gente observa aqui os blocos, dá para fazer até a contagem. 3 vezes 3 aqui temos 9, e 9, 3 vezes, que equivale a 27, alternativa D. Questão 6. No desenho abaixo estão representadas as dimensões internas de um depósito para armazenagem de milho, cujo formato é de um paralelepípedo retângulo. Então, esse paralelepípedo aqui tem 4 metros de comprimento, 4 metros de largura e 8 metros de altura. E aí nós precisamos identificar o volume máximo de milho que pode ser armazenado nesse depósito, que, como a gente viu, tem a forma de um paralelepípedo retângulo. Ou seja, para a gente calcular o seu volume, questão 6, nós vamos calcular o produto das 3 dimensões. 4 vezes 4 vezes 8. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 8, 128 metros cúbicos. Portanto, a alternativa correta, letra D. Questão 7. Para a produção de um terrário, foram utilizadas placas de vidros retangulares, conforme as medidas indicadas no desenho abaixo. Então, vocês percebem que esse aquário, tem a forma de um paralelepípedo. E aqui nós temos medidas 20 centímetros de comprimento, 15 de largura e 10 de altura. Para que o terrário se mantenha vivo, a quantidade de terra colocada deve equivaler a 1/3. No caso vocês tenham errado essa questão, porque ela foi com esse erro de digitação. No caso aqui representa 1/3. Então, para que a gente consiga manter esse terrário vivo, a quantidade de terra colocada deve equivaler a 1/3 total do recipiente utilizado. Ou seja, nós vamos precisar calcular o volume, desse terrário, desse paralelepípedo, e a quantidade de terra, o volume de terra que é necessário, é justamente 1/3 desse volume. Então, nós vamos calcular o volume do terrário, questão 7, de medidas 20 vezes 15 vezes 10. E no caso, 20 vezes 15 dá 300, 300 vezes 10 dá 3.000 centímetros cúbicos. E aí a gente vai calcular 1/3 de 3.000, que é muito simples. 3.000 dividido para 3, 1.000 vezes 1, 1.000 centímetros cúbicos. Ou seja, para que esse terrário se mantenha vivo, 1/3 da sua capacidade deve ser de terra, portanto, eu devo ter 1.000 centímetros cúbicos de terra nesse terrário. Alternativa A. Questão 8.
Marcelo, brincando com seu jogo de montagem, construíram os blocos abaixo, né, ele com seus amigos. Então, considerando cada cubo como 1 centímetro cúbico, a gente já tem a medida do volume de cada cubo. Qual é o volume da figura 1 e da figura 2? Aqui era uma questão muito simples, mas que cai muito nas avaliações externas também, para vocês identificarem o volume. Então, vocês iam apenas contar. Vocês perceber que aqui está completo, né? Então, aqui a gente vai ter 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13 e aqui embaixo vai ter 1, 14. Então, aqui a gente já vai ter 14 centímetros cúbicos. Bem simples. Já a figura 2, a gente vê que é a parte de baixo que está completa. Então, se tem 3 por 3, tem 9, 10, 11, 12, 13, 14 e embaixo disso aqui tem 1 também, né? Para ele estar aqui na parte superior, portanto, 15. 15 centímetros cúbicos, considerando que cada cubo tem 1 centímetro cúbico. Alternativa que se adequa, alternativa A. Respectivamente, na ordem, figura 1, 14, figura 2, 15. Bom, finalizamos nossa correção, espero que vocês tenham compreendido. Agradeço a atenção de vocês e como eu falei lá no início da videoaula. Agora vocês vão me reenviar a atividade corrigida. Caso tenham acertado tudo, aproveito a oportunidade para parabenizá-los e me dê um ok, né, professor? Está tudo ok, tudo corrigido, estava tudo certo. Amanhã a gente volta, dando continuidade a esse conteúdo, né, trazendo outras situações complementares. Desejo uma ótima tarde a todos e até a nossa próxima aula.